E já de volta ao vivo e em cores, esse é o nosso programa Vida e Saúde. Obrigado pelo carinho, é bom demais estar com você, é bom demais receber você nessa programação. Hoje, falando sobre transtorno de ansiedade, conosco daqui o doutor Fábio Martins Fonseca, psiquiatra e também especialista em psicoterapia cognitivo-comportamental. Aceitou nosso convite, que está brilhantemente explicando tudo o que a gente precisa saber e ouvir e passar adiante informações corretas sobre transtorno de ansiedade. Ô doutor, chegou uma pergunta aqui, né, lá de Ijuí, no Rio Grande do Sul, a Odete Bastos Nunes. Obrigado, dona Odete, que Deus abençoe, viu? Aliás, daqui um pouquinho o doutor vai ensinar técnicas de respiração, né? E ele vai explicar o porquê. É na hora da raiva, é na hora da ansiedade que a gente tem que usar ou depois, ou antes, daqui um pouquinho. Ele não só vai explicar, como vai ensinar, viu? Mas a Odete, doutor, tenho labirintite e sou muito estressada. Gostaria de saber se uma doença provoca a outra. Aí, labirintite e estresse, é a Odete, doutor. Não, uma doença não provoca a outra. Uma doença pode precipitar e piorar a outra, né? Então, quem tem labirintite, provavelmente, quando tem uma crise de labirintite, começa a ficar extremamente ansioso, pode ter uma crise de ansiedade desencadeada pela labirintite. Eu já tive uma paciente, por exemplo, que quando tinha uma crise de labirintite, tinha junto uma crise de pânico, né? Então, não é que uma causa a outra. Ela já estava lá predisposta, ela já tinha as crises de ansiedade e a labirintite é um incidente crítico, é quase como se fosse um gatilho, um fósforo para acender aquilo que já está ali. Já que nós estamos em Juí, no Rio Grande do Sul, continuaremos lá em Porto Alegre agora. A Maria Clenilda Signorini, Porto Alegre, obrigado, Ana Maria Clenilda, que Deus abençoe. Ela diz assim uma coisa muito interessante, doutor. A fé tem ajudado muito a sua ansiedade. À medida que aumenta a fé, a ansiedade diminui muito. Olha que dado interessante. Eu gostaria que o senhor, como psiquiatra, falasse isso, porque é fácil um padre falar isso. Mas o senhor... Como é o nome dela, dona? É a dona Maria Clenilda. Dona Maria Clenilda, o que a ciência descobriu, e que estudos científicos ao longo de todo o mundo têm descoberto, é que a fé e a espiritualidade são um fator de proteção para a saúde mental. Isso não quer dizer que quem tem fé ou que quem tem uma espiritualidade muito desenvolvida não adoeça, mas quando adoece, tem muito mais chance de se recuperar rapidamente por conta da fé. Então, assim, a gente sempre estimula os nossos pacientes a olharem para o lado espiritual e não negligenciarem, porque esse é um ponto de resiliência, um ponto forte de apoio muito importante. E olhando pelo lado da ciência, já está comprovado que é um fator de proteção para a saúde mental. Olha que bonito isso, então, a fé e a espiritualidade, proteção, e é verdade, né? A gente sabe em quem confia, quem pode nos ajudar, e essa fé e a espiritualidade vão dando esse remédio interior de superação. Eu sempre digo assim, que o maior remédio está dentro de nós, capacidade de acreditar, de superar, de vencer, e a fé e a espiritualidade vão nos proteger. Como é que a gente pode realmente ter um pensamento tão catastrófico se a gente às vezes tem fé, né? Com fé, você tem confiança no futuro. E a ansiedade é um medo e uma descrença em relação ao futuro. Mas se você tem fé, você realmente consegue se colocar e se entregar para o futuro, porque você acredita que algo de bom está reservado para você. Isso, né? Com fé você tem confiança, não medo, confiança. Isso é importante. O doutor, a nossa amiga Maria Knaben, lá de Araranguá, Santa Catarina, obrigado, Knaben, que Deus te abençoe. Ela está perguntando se, devido às nossas crises aí que a gente está enfrentando no Brasil, enfim, a crise econômica, financeira, tudo isso que a gente está vendo, doutor, ela pergunta se o brasileiro, né, ele tem muito mais propensão a ter transtorno de ansiedade que um europeu, por exemplo, né? É a nossa amiga Miriam Knaben. Acho que especificamente nesse momento, muitos dos brasileiros estão tendo mais transtorno de ansiedade do que o europeu por conta da nossa crise econômica. Mas se a gente for falar de uma maneira geral, a gente sabe que nós, latinos, somos mais propensos a expressar as nossas emoções, somos mais expressivos, mais emotivos, mais abertos, enquanto que a cultura europeia, ela meio que inibe a expressão da emoção, né? E torna as pessoas, às vezes, mais comedidas. Então, eu diria que, pelo aspecto cultural, tanto o brasileiro como o europeu sentem ansiedade e manifestam a sua ansiedade, falam disso de maneiras diferentes por conta do ambiente cultural. Mas eu não acho que o europeu sente menos ansiedade que o brasileiro. Com certeza, o brasileiro, com a crise, o desemprego, nesse momento está sofrendo muito mais, né? Ele expressa mais, né? Obrigado, Miriam, que Deus te abençoe, viu? Doutora Neuza Maria Tavares Florencio, de Tocantins, Minas Gerais. Obrigado, Ana Neuza.
Se meus filhos saem de casa e demoram a voltar, eu perco o sono e vou comendo e comendo cada vez mais. Gostaria de saber se o meu caso é necessário tratamento e medicação. É a nossa amiga Neuza Maria, doutor. Os filhos demoram a chegar. O que faz a gente determinar que isso é um transtorno? A frequência com que seus filhos saem de casa, a frequência com que isso traz sofrimento para você, o impacto que isso causa na sua vida. Então, se de repente os seus filhos saem de casa uma vez por mês, a cada 6 meses, e você fica sem dormir por conta disso, talvez não valha a pena buscar um tratamento. Mas se seus filhos são adolescentes, os adolescentes hoje em dia estão cada vez mais demandando para sair, para ir em festinha, e você começa a não dormir, vale a pena buscar ajuda, vale a pena tentar lidar com essa ansiedade. A Márcia Vieira de Jesus, de Alterosa, Minas Gerais. Obrigado, Ana Márcia. Eu não consigo entrar em elevador, avião, lavo muito as mãos, verifico a cada instante se a porta está fechada, se o ferro está ligado, né? Isso já é um transtorno de ansiedade? Pergunta a nossa amiga Márcia. E o que fazer, doutor? Muito provavelmente, ela está se referindo a um transtorno obsessivo-compulsivo. São pessoas o famoso toque. Toque. São pessoas que têm obsessões, têm pensamentos que são muito negativos e que muitas vezes usam dos rituais, como lavagem, verificação, para tentar abolir aqueles pensamentos, para tentar tirar aqueles pensamentos da cabeça. O que acontece é que quanto mais a gente tenta suprimir um pensamento, por mais que seja negativo, mais esse pensamento se torna forte, mais ele volta com mais força. São pessoas que têm muitas vezes uma atribuição de responsabilidade muito grande, elas se julgam sempre responsáveis por tudo, elas dão muita importância aos pensamentos, têm muita intolerância à incerteza, precisam estar checando e verificando tudo. Então, sim, isso provavelmente pode configurar um transtorno obsessivo-compulsivo e merece tratamento. Mas assim, pode ter relacionamento com ansiedade, não? É um tipo durante muito tempo, sempre foi considerado um tipo de transtorno de ansiedade. Hoje em dia está classificado a parte do transtorno de ansiedade, mas sim, é um tipo de transtorno de ansiedade e causa muito mal-estar e muita ansiedade. Doutor, vamos começar também um pouquinho sobre o que hoje a psiquiatria oferece de tratamento, doutor. Vamos entrar um pouquinho nessa... O senhor já vai mostrar que é a técnica de respiração, enfim. O que hoje a psiquiatria oferece? Felizmente, a psiquiatria e as psicoterapias baseadas em evidência não deixam nada a desejar a qualquer outra especialidade médica. Né? A gente tem tratamentos que são extremamente eficazes, tanto com medicações, e não pensem que o psiquiatra só vai prescrever medicação que vicia, não. Na maioria das vezes, hoje em dia, a gente trata com medicações que não causam dependência, e também com formas de psicoterapia que vão ajudar você a perceber quais são suas metas de vida e como é que essa ansiedade está te atrapalhando a chegar lá e, aos pouquinhos, aí se expondo a essas situações que geram medo em você. E você vai perceber que a catástrofe não acontece e que você é capaz de enfrentar aquelas situações bem devagarzinho. Essas abordagens, tanto a psiquiatria quanto as psicoterapias baseadas em exposição gradual, são extremamente eficazes para os transtornos de ansiedade. Se tem uma coisa hoje em dia que tem tratamento e que pode ter cura, porque a gente não pode falar em 100% dos casos, são em relação aos transtornos de ansiedade. Vamos mostrar para quem está em casa, doutor. O senhor citou que tem uma técnica. Vamos mostrar para eles agora, doutor? Que técnica é essa? Para que serve? Quando a gente fica ansioso, na maioria das vezes, a gente começa a ter uma respiração, que é uma respiração que fica... Ela é torácica, ela é no tórax, e a respiração fica cada vez mais curta. E aí eu respiro cada vez mais rápido, mas eu respiro de uma maneira muito superficial. Né? Aí a quantidade de gás carbônico começa a cair e eu começo a sentir tontura e começo a ter uma série de sintomas físicos. O que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a voltar a respirar como os bebês. Qualquer um que tem um bebê em casa vai prestar atenção e descobrir que o bebê respira com a barriga, ele não respira com o tórax. O que eu ensino os meus pacientes a fazerem? Você coloca uma mão no tórax. Vamos lá, mão no tórax. Coloca uma outra mão na barriga. E você vai tentar respirar de forma que a mão que está no tórax fique parada. Não se mexa. Não se mexa. E a mão que está na barriga, ela vai se movimentar. Não pode ter vergonha de fazer um barrigão. Vai todo mundo fazer um barrigão. Você vai inspirar lentamente, de forma que a sua barriga fique grande. Vai parar um segundo e vai soltar o ar um pouquinho mais devagar do que você puxou. Quase tão lentamente
como se você colocasse a mão aqui no nariz, quase você não sente o ar batendo aqui na sua mão. Você vai fazer isso umas 3 vezes e você vai sentir uma sensação de relaxamento, de bem-estar. Vou fazer algumas vezes para mostrar para o público de vocês. Então, o segredo é puxar o ar devagar, prender um pouquinho e soltar mais devagar do que você... Tendo consciência do que está fazendo. Consciência do que está fazendo. Ah, doutor Fábio, Quanto eu tentei tempo, fazer isso. Quantas vezes? Eu tentei fazer, só para dar uma explicação, eu tentei fazer isso e fiquei tonto, não funcionou, você não está fazendo direito. E provavelmente você está tentando fazer num momento em que você já está ansioso. A ideia é praticar um pouquinho disso de manhã cedo e à noite, para você aprender como funciona. E aí depois que você ficar craque, e você vai saber que funciona, quando você sentir essa sensação de bem-estar. Se você estiver sentindo tontura, é porque você está hiperventilando e está fazendo da maneira errada. Existem vários vídeos no YouTube, por exemplo, que ensinam a fazer essa respiração diafragmática. Depois que você tiver praticado bastante, na hora que você estiver começando a ter uma crise de ansiedade, você vai aprender a respirar e a diminuir a ansiedade com muito mais facilidade. Quando é que a gente passou da barriga para o peito, doutor, a respiração? A criança, ela começa com a respiração diafragmática, e à medida que vai crescendo, a gente vai trocando a respiração diafragmática pela respiração torácica, que é uma respiração que muitas vezes propicia esse aumento do gás carbônico, uma respiração que, quando a gente fica nervoso, é uma respiração muito curta. E aí começa a acumular gás carbônico e piora todos os sintomas físicos de ansiedade. Então, à medida que a gente se desenvolve, à medida que a gente cresce, a gente vai trocando uma respiração pela outra. Olha, o ideal, então, é não esperar a crise acontecer, se antecipar, perceber o que, de repente, vai passar por um momento de tensão, já se antecipa, faz o exercício, o quê? Os 5 minutinhos, 10 minutinhos? Assim, você está começando a dirigir o carro pela primeira vez, você vai pegar o carro e vai levar para a autoestrada? Não. Você está começando a fazer seu exercício de respiração diafragmática pela primeira vez, você vai fazer quando você está calmo e vai conseguir perceber a sensação de bem-estar. Depois de algumas semanas, você vai começar a utilizar essa respiração diafragmática em situações em que você está mais ansioso. Olha que maravilha. Então vamos ajudar a Sirlene que é de Minas Gerais. Obrigado, Sirlene, pela participação. Sofro muito com ansiedade, tenho muita dor de cabeça, já fiz tratamento com neuro, diz ela que nada adiantou, sou super nervosa, ultimamente a crise de ansiedade piorou, à noite não consigo dormir, sinto que meu corpo não relaxa, sinto falta de ar, parece que tem algo me enforcando, preciso de ajuda, o que posso fazer, né? Faço academia, mas nada disso adianta, diz ela aqui. A Sirlene, doutor, vou deixar o médico aí. Sirlene, eu gostaria de perguntar para você, se você estivesse no meu consultório, sim, como é que está a sua higiene do sono? Né? As pessoas às vezes não vão dormir adequadamente, vão dormir com tablet, vão dormir com o computador, aquela luz desses aparelhos retarda a secreção de melatonina, que é um hormônio responsável pelo sono, faz você ir dormir mais tarde, piora a possibilidade de você dormir. Né? Que horas você está fazendo atividade física? Muitas pessoas vão fazer atividade física à noite, isso deixa as pessoas mais elétricas, aumenta o cortisol, aumenta outros hormônios que deixam as pessoas mais agitadas e piora a ansiedade. Então, muitas vezes é melhor fazer atividade física no período da manhã. Né? E em relação a essa sua dificuldade de relaxar, como é que está o seu hábito de vida? Né? Você é aquela pessoa que muitas vezes quer ser multitarefa, quer fazer tudo ao mesmo tempo? Uma das principais causas da ansiedade cotidiana é essa coisa de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Então, existem algumas técnicas de meditação que ensinam que para você diminuir a ansiedade, você precisa fazer uma coisa de cada vez, se integrar completamente aquilo que você está fazendo, fazer aquilo que funciona, não precisa ser o que é perfeito, não precisa ficar pensando o que os outros estão pensando, fazer só o que funciona, né? E estar presente no presente momento, né? Esquecendo o passado e esquecendo o que vai acontecer daqui a um minuto.
E isso pode ser feito desde lavando um prato, andando de bicicleta. Então, quando a gente consegue estar presente e inteiro no presente momento, a gente consegue se livrar da ansiedade, né? São técnicas de meditação que a gente chama de atenção ou consciência plena. Estar presente naquilo que eu estou fazendo e tentando focar a atenção no presente momento. Então, a Simone provavelmente está indo dormir acompanhada por milhões de pensamentos e preocupações. Então, fica a dica aí, Simone, pesquisa aí algumas técnicas de meditação chamada atenção plena ou consciência plena que pode te ajudar bastante. Uma pessoa hiperativa, doutor, uma pessoa proativa, essas sensações, enfim, essa situação, ela pode ser confundida com uma ansiedade, não? Pode ser. As pessoas que são hiperativas, inclusive adultos com déficit de atenção hiperativo, né? Porque essas crianças, a gente fala só de déficit de atenção nas crianças. Essas crianças crescem e se tornam adultos hiperativos, que não conseguem ficar parados e muitas vezes não necessariamente estão sofrendo com isso. Estão com aquela sensação subjetiva de ansiedade, né? Então é importante diferenciar uma coisa da outra, né? Tem pessoas que sentem ansiedade e não conseguem ficar paradas por conta da ansiedade e tem pessoas que são hiperativas e não conseguem ficar paradas porque têm um déficit de atenção com hiperatividade. A Nelga Kleinman Petkov, de Presidente Castelo Branco, Santa Catarina. Obrigado, Nelga. Espero que tenha lido corretamente o teu sobrenome, viu? Ela tem depressão e ansiedade, sente muitas reações com o tratamento, como tontura e pressão fica alta. Gostaria de saber o que poderia fazer para melhorar, doutora. Então, ela tem depressão e ansiedade e reações, tontura e pressão alta. Então, é muito importante a gente saber que algumas medicações antidepressivas, ela falou que tem depressão e ansiedade, que está fazendo o tratamento e que está sentindo tontura e pressão alta. Algumas medicações antidepressivas podem causar muita tontura, que às vezes não melhora com o tempo, e algumas medicações antidepressivas também podem levar a pressão a subir, a causar quadros de hipertensão. Então, primeira coisa, conversar com seu médico se isso não pode estar sendo desencadeado pela medicação. Uma outra possibilidade é que a medicação não esteja sendo efetiva e que o que esteja causando a depressão e a hipertensão seja, ou piorando, seja o próprio quadro de depressão e ansiedade. E aí vale a pena também saber se não se pode trocar a medicação ou ver uma maneira mais efetiva de diminuir esses sintomas. Doutor, aqui vamos lá para a Bahia, mas a cidade de Jeremoabo, Jeremoabo. A Rita de Jesus Santana. Obrigado, Rita. Aí, em alguns dias em que eu só queria ficar deitada, sem vontade de trabalhar, gostaria de saber se pode ser início de depressão. Há uns 10 meses eu tive chikungunya, né? E por 3 meses fiquei apenas deitada, não podia me levantar de dor, mas levaram mais 4 meses para eu me recuperar. E eu coloquei em minha cabeça que nunca mais iria ficar boa. Não sei se isso pode ser o que está me deixando hoje mal. Ela colocou na cabeça que não ia melhorar, doutor. Colocou essa frasezinha aí. É muito importante dizer para você que hoje a gente sabe que uma das coisas que contribuem ou causam muitos problemas emocionais são os nossos pensamentos ou as nossas crenças. Então, se você começou realmente a acreditar que você não vai ficar bem, isso pode estar determinando um quadro depressivo em você. Então, é muito importante você começar a olhar para as evidências de que você já melhorou ou na sua vida como isso já passou. Porque se você passa a acreditar nisso, você passa a sentir e se comportar baseado nessa crença que você construiu. Então, assim, provavelmente essa crença de que eu nunca mais vou ficar bem é algo que você precisa tentar desconstruir. Se você tiver a ajuda de um profissional para te ajudar a lidar com isso, isso provavelmente vai te ajudar a sair desse quadro depressivo que pode estar começando. O doutor, bipolaridade é o mesmo que transtorno de ansiedade? A nossa amiga Luzia das Graças Araújo Fidelis de Alfenas, Minas Gerais, doutor. Não, Luzia, são duas coisas diferentes. Bipolaridade, o transtorno bipolar, é uma condição em que as pessoas alternam depressão com euforia ou agitação, né? As pessoas que têm transtorno bipolar podem ter muita ansiedade, né, associada ao transtorno bipolar ou paralelo ao transtorno bipolar, mas são duas coisas diferentes. Gente, olha quantas informações, vou ter que chamar o intervalo, temos mais um bloco ainda, aquelas dicas fantásticas, vamos responder mais algumas perguntas, enfim. Então, e é claro, aquele momento de oração, porque a gente ouviu hoje e confirmou, né, que fé e espiritualidade são mecanismos de defesa, de proteção que a gente tem. Então, não sai daí, no próximo bloco, mais perguntas e, acima de tudo, nosso momento de oração. Pro Vídeo de Saúde, que volta já só para você.